você está estudando para a primeira fase da OAB, o vídeo que está prestes a assistir vai turbinar a sua preparação. As pílulas do saber do SES são dicas exclusivas da nossa equipe de professores especialistas em exame de ordem que vão ajudá-lo na prova da primeira fase. Confira e bons estudos! Olá, minha gente queridíssima, que alegria estar aqui com vocês. Sou Flávia Bahia, professora dessa matéria maravilhosa, que é o Direito Constitucional. E estou aqui hoje para compartilhar duas ideias com vocês. A primeira é a seguinte: no dia 15 de julho, às 8 horas da manhã, nós teremos o Super Revisaço para a prova da aprovação no 23º Exame de Ordem. Será lá no Expo Center Norte. Isso mesmo. Lá nós teremos muitas dicas para a prova da aprovação. A segunda ideia é a que eu vou passar aqui agora. Nós vamos falar sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos trabalhar? Me acompanhe. Bem, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, traz a base constitucional para a criação da CPI. Bem, quais são os requisitos para a criação da CPI? As comissões parlamentares de inquérito poderão ser criadas pela assinatura de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Senado Federal. Turma, se estivermos diante de uma CPI apenas no âmbito da Câmara, a necessidade de assinaturas apenas de deputados. Se estivermos diante de uma CPI no plano do Senado, a assinatura de senadores. Se, entretanto, for uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aí atenção, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela precisa das assinaturas de deputados somadas às assinaturas dos senadores. Mas não é só isso. Há necessidade de se comprovar um fato determinado. A CPI, ela precisa ser aberta para apurar um fato determinado. Não interessa se no curso das investigações novos fatos surjam relacionados ao principal, mas ela precisa ter um direcionamento. Não é possível, por exemplo, a abertura de uma CPI para apurar todas as irregularidades do país. Por onde ela começaria mesmo? Não é verdade? Então, a CPI ela precisa ter um foco, ela precisa ter um direcionamento, ela precisa ser criada para apurar um fato determinado. Bem, outro ponto, a CPI precisa ter um prazo certo. Não é possível a abertura da CPI por prazo indeterminado. Mas a orientação do STF é a seguinte: se no prazo determinado para a conclusão dos trabalhos não for suficiente para fechar a investigação, é possível a renovação, é possível a prorrogação. Agora, todas as decisões da CPI devem ser devidamente fundamentadas, isso é muito importante. E todas elas devem partir da vontade da maioria dos membros daquela comissão. Então, pessoal, nada impede que haja prorrogações, sim, né? Desde que todas sejam necessárias e, atenção, desde que não ultrapassem o prazo de 4 anos, o prazo da legislatura na qual a CPI foi aberta. Fez sentido? Bem, é possível a criação das CPIs no âmbito dos estados e municípios? Sem dúvidas. E esses requisitos para a criação, que estão lá no artigo 58, parágrafo 3º, devem ser também respeitados pela CPI estadual e municipal. Agora, em defesa do Pacto Federativo, não é possível que uma CPI municipal seja aberta para apurar questões estaduais ou questões estaduais abertas para apurar irregularidades federais. Cada CPI vai apurar irregularidades envolvendo aquele ente. CPI federal, questões associadas à União, aos seus valores, enfim, aos seus serviços. A CPI estadual para o Estado, CPI municipal
para o município. Bem, outro ponto importante. O que a CPI não pode fazer? A CPI, turma, não pode violar o princípio da reserva constitucional de jurisdição. O que é isso? A Constituição reserva uma série de medidas que sejam tomadas por meio de ordem judicial. E ali a CPI não pode se inserir. Venham comigo, olha só, prestem bastante atenção. A CPI não pode. A CPI não pode. Em nome do princípio da reserva de jurisdição, a CPI não pode, por exemplo, violar a casa de ninguém. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar, salvo em caso de flagrante socorro, desastre ou durante o dia para o cumprimento de determinações judiciais. Então, a CPI é formada por membros do Legislativo, não do Judiciário. A CPI não pode violar a casa de ninguém. Tem mais. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, na parte que trata da interceptação telefônica, também é um obstáculo enfrentado pela CPI. A CPI não pode, por ato próprio, decretar a interceptação telefônica de ninguém. A CPI não pode decretar a interceptação telefônica de ninguém. O que ela pode fazer por ato próprio é determinar a quebra do sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos. Mas ela não pode decretar a interceptação telefônica. Muito bem, turma, tem mais. Vem aqui comigo. O artigo 5º, inciso 19, trata da suspensão ou dissolução das atividades de uma associação. A Constituição reserva ao Poder Judiciário. A CPI não pode determinar a suspensão ou a dissolução das atividades de associação alguma, porque esses atos também só podem ser realizados pelo Poder Judiciário. Não esqueçam disso. Inclusive, a dissolução das atividades de uma associação depende de uma decisão final transitada em julgado, de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Bem, o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, ele também trata da reserva de jurisdição. O texto fala sobre a prisão. A prisão só pode ser determinada além das hipóteses de flagrante delito, além da prisão administrativa no âmbito militar. A prisão só pode ser determinada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Então, a CPI não pode expedir mandado de prisão contra ninguém. Ah, Flávia, mas há possibilidade de prisão no âmbito da CPI? Sim, mas a prisão que pode ocorrer em qualquer lugar, não é? A prisão em flagrante delito. A CPI não pode expedir mandado de prisão contra ninguém, ou estaria violando aí o artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição. Fechou, pessoal? Bem, lógico que a CPI pode, né, tomar algumas medidas, determinar, por exemplo, por ato próprio, a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos. A CPI pode transportar-se para qualquer localidade do país, pode pedir auxílio ao Tribunal de Contas na realização da sua fiscalização contábil, orçamentária. A CPI pode ouvir investigados, colher depoimentos de testemunhas. Agora, muita atenção, a CPI não sentencia ninguém, não absolve, não condena. Ao fim dos trabalhos, a CPI vai entregar um relatório ao Ministério Público e aí sim o MP pode encaminhar as devidas ações de responsabilidade civil e penal. Meus queridos, aguardo todos vocês lá no dia 15 de julho, às 8 horas da manhã, no Expo Center Norte, em São Paulo, para a nossa grande revisão presencial. E essa prova vai ser um espetáculo. Grande abraço e até lá.